5888 com estacionamento próprio. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 8h04. Bom dia a você que está chegando aqui na Folha FM. Nós temos a jornalista Júlia Oliveira e a psicóloga Alice Tinoco Werneck Simões. Acertei, desculpa. Eu tenho horror quando erram o meu nome, Alice, por isso que eu fiquei sem graça aqui todo... Porque muita gente que não me conhece, que me chama de Marcos, eu aceito. Mas quem me conhece há 10 anos e continua me chamando de Marcos, a única coisa pior foi um sujeito que eu trabalhei nos Estados Unidos, numa emissora de televisão lá. Ele passou 9 anos me chamando de David. 9 anos. E no final eu assumi. Eu falei, vai ver que numa outra vida eu fui David e ele tem essa percepção e eu não. Mas vamos lá. Todo mundo sabe que uma das conduções para uma investigação bem-sucedida de um crime ou de qualquer coisa é o motivo. Sem motivo, a investigação fica um pouco quebrada, porque se você... quem teria motivo para fazer isso, né? E a gente tem muitos casos de agressões de mulheres e de meninos e tudo, esse tipo de violência, sem um motivo específico, né? Não é parente, não é marido, não é namorado, não é nada disso. É um sociopata, ou sei lá o quê, um louco, pedófilo ou agressor, que pega uma mulher que aleatoriamente leva para um mato e estupra e mata. E isso cada vez acontece mais. E às vezes eles são soltos, são presos, são soltos e voltam a cometer o crime. Esse do voltar a cometer o crime, como vocês veem isso diante desse conteúdo todo que a gente está falando aqui, de estatísticas e tudo? Eu acho que, como a gente falou, tudo é uma construção da sociedade, o patriarcado, o machismo e tudo isso. Nunca é sem motivo. Nunca é sem motivo. Não, sem motivo que eu digo é que não tem uma ligação direta com aquela vítima, né? Exatamente. Sim, mas é isso, nunca é sem motivo, porque quase todos, se a gente pensar em serial killer, né, esses agressores famosos, mas até desse viés de mulheres, de agressão sexual e tudo mais, que quase sempre tem a pedofilia ali junto também, ele é ele carrega aí a Alice vai poder falar um embasamento machista uma criação, um trauma, uma questão que aí ele traz para ele, que é o que a gente falou mais cedo, que o Arnaldo estava falando com a Alice, fazendo essa pergunta. Às vezes é uma coisa que ele viveu e aí ele pode ter vivido até uma certa... A gente projeta as nossas relações da infância, Sim. Estamos sempre projetando aquelas nossas primeiras vivências, né? Não... Ele viveu até uma certa idade, teoricamente, entre muitas aspas, numa boa, mas aí aconteceu teve um gatilho que aí... Falamos junto. Teve um gatilho que aí ele faz isso, né? Independente de relação com a vítima ou não, a gente pode observar que todos esses exemplos são predominantemente relacionados a mulheres. Então, é nítido que isso está completamente enraizado no machismo, no patriarcado. Porque é o feminicídio, né? O feminicídio é um crime de ódio. Não é um crime de amor. Não tem... Eu fico muito incomodada quando às vezes eu vejo... Eu ia trazer aqui, tá aqui anotado, inclusive, né? Exatamente. Sobretudo, acho que vocês já ouviram isso várias vezes e é um debate que vai das redes sociais. Eu falei lá no bloco anterior que esses 3 casos de feminicídio que nós temos, todos têm relação, todos são ex-namorados, e até pouco tempo se consolidava crime o quê? Passional. Esse é extremamente... Nós que somos jornalistas sabemos disso, sobretudo.
qual é a diferença só de se mudar esse termo? Você não vê hoje mais falar em crime passional. Mudar para feminicídio, isso já é um avanço? É uma política de avanço de maneira geral? Eu acho que é, porque não é um crime passional, porque isso não é amor. Isso não é... Isso é ódio, é crime de ódio. É um crime de ódio contra a mulher. Ela é morta, né? A gente falando de feminicídio, ela é morta por ela ser mulher. É muito difícil a gente saber de um homem que morreu, que foi assassinado, independente da circunstância, por ele ser homem. Ele morreu porque ele foi assaltado. Ele morre em briga de torcida, ele morre em outras situações. A mulher, muitas vezes, é morta por ser mulher. Quando é principalmente quando é um ex-companheiro, ela morreu porque ela é uma mulher. Inclusive, então, devia realmente esse nome, crime passional, se afastado disso, porque crime passional é outra coisa. Sim. O crime passional é outra coisa, é envolvido por violenta emoção, pode ser de um lado ou de outro, como foi o caso de um ator americano muito famoso na época, que fez até a voz do Simpson, que é Phil Hart, que ele foi assassinado pela mulher, num rompante de ódio dela, mas baseado num fato que ela viu, dele com outra, aí aquela coisa, descarregou o revólver sob violenta emoção e depois se matou. E depois se matou. Sim. Descarregou não, deixou uma balinha pro final. Mas isso aí é outra coisa, isso não é crime passional. Isso é crime da mente mesmo. O cara vai imaginando que a mulher fez isso, fica aquela... Não aceita o fim do relacionamento. Não aceita fim de relacionamento. Quando você chama um feminicídio de crime passional, você dá a brecha para entender que isso tem a ver com paixão mesmo. E, na verdade, nada mais é que o amor é isso e que vale tudo. Então que eu posso usar do amor para matar. Porque... E é claro que esse ódio ele cresce em cima de todo um estímulo à insegurança, a sensação de posse. Né? Isso tá lá atrás, né? Nessa questão de passar a tutela. Né? Você sabe que teve um caso aqui em Campos, Arnaldo, não sei se... Não vamos, evidentemente, dar nomes, porque... Mas teve um caso aqui em Campos, no final dos anos 80, 89 ou 90, de um cidadão que matou a mulher. Ele foi e matou a mulher. E o irmão desse cidadão, até hoje... se sente culpado, porque ele é uma pessoa complicada, e ele passava o dia inteiro, a vida toda falando pro irmão assim, rapaz, fica de olho nessa tua mulher aí, ela é bonita demais e você é feio, e você é duro, você não tem dinheiro, olha lá, e fica, aí um dia o irmão matou a mulher e depois se matou. Ele conseguiu um habeas corpus, porque ele não foi preso em flagrante, nunca tinha sido preso antes, saiu, chegou em casa e se matou. Entende o que eu quero dizer com masculinidade tóxica? É você ficar alimentando também. A nossa sociedade alimenta muito no homem essa questão do ele falou, você é feio e mulher é bonita. E pobre. E pobre, tipo sua mulher é bonita. Como assim? Entendeu? Como assim? Você é pobre? O que tem a ver? Entendeu? Ela não vai te querer. A mulher quer por interesse. Eu preciso prover, eu preciso ser bonito, eu preciso ser... E essa história de interesse, já que você falou ali, não tem sexo, não tem nada, né? Isso é questão de caráter. Sim. Isso é questão de caráter. Tem um homem que é interesseiro, casa com mulher rica, né, e a mulher vice-versa. Isso acontece em qualquer sociedade, mas não é disso que nós estamos falando. Vai, Arnaldo. Eu vou puxar um outro ponto aqui com relação a brechas na lei. A gente conversou sobre isso aqui no intervalo. A gente tem esse caso mais recente de violência contra... Esse caso mais recente. Eu trouxe um outro caso de ontem, que já é mais recente do que o da médica. Mas o da médica ficou muito em evidência. Ela aguarda ainda uma medida protetiva, que muitas vezes não funciona. As medidas protetivas não funcionam. A própria Regiane tinha uma medida protetiva contra o ex-marido. A professora lá de Travessó tinha medida protetiva, mas que, infelizmente, não foi cumprida. Ela acabou sendo vítima, sendo assassinada o acusado é o ex-marido. Só que existem brechas, como a gente mesmo falou, no caso do Francinei, que ele pagou a fiança de 10 mil. Não é um valor acessível a todo mundo também, né? Não é uma coisa que você não anda com 10 mil reais no seu bolso, né? Nenhum de nós aqui, eu acho. Se anda, é melhor avisar. Né? Me avisa, porque eu quero saber em que parte da calça está. A gente não anda com 10 mil reais. Não dinheiro que você tenha assim, disponível. Pelo menos a grande maioria de nós não tem assim, com tanta facilidade.
mas existe essa brecha de pagar fiança. Sobretudo, eu vou até fazer um adendo aqui, um esclarecimento a muita gente que faz críticas à imprensa nas redes sociais, né? A gente foi muito criticado por usar a palavra suspeito. Mas que juridicamente, se nós não usarmos suspeito, que vai levar um processo a pagar até muito mais que 10 mil, somos nós, né? Porque ele não é condenado ainda, não há um inquérito em que o acuse ainda, então ele vai ser suspeito até que esses trâmites legais sejam respeitados. Mas como que vocês veem essas brechas, essas possibilidades de pagar fiança? Isso, por mais que a Lei Maria da Penha tenha tido muitos avanços desde a sua instituição, desde ela ter sido aprovada até hoje, mas ainda falta algo a mais? É o que a gente comentou aqui no intervalo. A lei é uma vitória, ela está comemorando 13 anos, é uma vitória para nós mulheres, acho que para todo mundo, mas, né, para nós enquanto vítimas. Mas, como toda lei, infelizmente, ela tem algumas brechas. E eu acho que o grande clamor da sociedade, das mulheres, dos coletivos e da gente que que anda em contato direto com essas questões, é que essa lei seja reformulada para que uma pessoa como esse lutador não tenha condição de pagar uma fiança, ainda mais uma pessoa que foi presa em flagrante, mesmo com um contexto meio complicado ali, que ele tentou forjar um acidente de carro e etc. E eu queria aproveitar só esse gancho para comentar uma coisa em relação a isso, que parece que também não é uma certeza, mas se foi dito e divulgado de que se fez uma vaquinha, e alunos da academia onde ele dava aula fizeram essa vaquinha para ajudar a pagar esse valor. Não sei se isso é verdade, a gente não tem confirmação, porque quando essas coisas acontecem, aparece um monte de coisa e a gente não, né? Não sabe o que não é sabe, verdade e o que não é. Porque inventam coisa para o bem e inventam coisa para o mal também. Mas se algum desses alunos tiver feito isso, estiver me ouvindo agora, eu só quero te dizer que você é cúmplice e que a sua mão está suja de sangue também. E não é de treino de Muay Thai, porque é um absurdo uma pessoa, seja lá quem for, dar seu dinheiro para ajudar numa situação dessa. Eu acho que ele tem que ser julgado, eu acho que não tem que ter linchamento popular nem nada disso, ele tem que ser julgado da forma correta, mas queria falar com essas pessoas. Eu só aceitaria esse empréstimo se fosse pai ou mãe, claro, aí é diferente. Sim, lógico, mas, peraí, fazer vaquinha... Compreendendo também que esse pai e essa mãe também são cúmplices, mas assim... mas perante a lei... Socialmente você entende, né? Mas perante a lei não é bem assim, não. Perante a lei não é bem assim, não. Por exemplo, quando um pai dá fuga a um filho, a lei o protege. Porque está conectado, está... isso seria até bom um dia um advogado explicar essas coisas, mas eu me lembro que quando houve o famoso caso da Cláudia Lecim Rodrigues, que foi outro caso de feminicídio, quer dizer, um feminicídio estranho, porque na verdade ela morreu de overdose, ninguém matou, mas depois eles tentaram esconder o corpo. Numa festa, numa casa de um riquinho, ela se encheu de heroína, morreu. Até aí tudo bem. Mas, para tentar esconder o corpo, que aliás também cheio de droga na cabeça, você faz coisa que... Né? Tentaram e os dois foram condenados. Michel Frank, que era um brasileiro de dupla cidadania suíça, e o George Kur, que era um cabeleireiro famoso no Rio de Janeiro. E os dois foram presos, mas o Michel Frank, o pai, conseguiu tirá-lo do Brasil, levou ele na Argentina, e da Argentina ele foi para a Suíça. E ele, com dupla cidadania, não teve extradição para o Brasil e acabou morrendo na cadeia, lá na Suíça. Ele aprontou lá também, né? Mas o pai foi totalmente... Não, eu sou pai, eu dei fuga para o meu filho, é natural. E a lei até aceita. Então eu queria um dia até conversar com um advogado sobre isso, para a gente poder entender. Mas é uma vergonha essa história da vaquinha, não? Fala a verdade. A cegueira mola a faca, né? Então, pelo amor de Deus. Tá todo mundo que participou dessa isenção de responsabilidade, porque isso nada mais é do que isenção de responsabilidade, tá com a mão suja de sangue. Agora eu vou puxar um termo um pouquinho mais polêmico aqui, e depois eu quero fechar sobre a questão de políticas públicas. Eu tenho até 2 comentários aqui de um ouvinte assíduo nosso, que é o Maurício Furel Batista.
mas eu vou deixar para falar depois desse ponto um pouquinho mais polêmico que a gente vai entrar agora. Nos últimos anos, a defesa das mulheres, assim como várias pautas que são ligadas à esquerda, digamos assim, elas ganharam espaço não só no Brasil. Os movimentos, as classes ou as categorias que eram consideradas menores começaram a ganhar espaço. Por outro lado, há um discurso de que o feminismo hoje vê o homem como inimigo, e isso seria uma forma de enfrentamento e que não fortaleceria tanto o movimento assim. Vocês já ouviram falar isso? Isso é uma coisa que eu estou falando aqui que é um absurdo. E como que vocês enfrentam isso? O homem, de maneira geral, é realmente visto como inimigo? Porque nós estamos falando aqui, patriarcado, a gente não está falando de uma coisa de ontem, né? A Bíblia é toda patriarcal. O Deus que é o Deus da maioria da população mundial, que a gente está falando aí de católicos, evangélicos, de cristãos, islâmicos, né? Que é o mesmo Deus, Alá, é um Deus monoteísta, que é um homem e que é o criador de tudo. Então a gente não está falando uma coisa de ontem, Sim. Uma coisa da constituição da sociedade. Então, ver o homem hoje como inimigo é uma coisa que acaba atrapalhando de alguma forma, ou não é bem assim? Como que vocês encaram essa realidade? Quando eu vou falar nas escolas, eu pergunto isso, assim, se as pessoas sabem o que é feminismo, o que é machismo. Acho que começa a discussão por aí. E uma coisa não é contrário da outra, né? O feminismo, assim, acho que todo movimento, toda classe, todo grupo existe, seja política, seja religião, seja o que for, a gente tem extremistas, certo? Tem o fã de metal, falando de música, que ele não aceita a música pop. Ele é extremista e ele pode até boicotar e ir lá jogar um ovo no Jota Quest, por exemplo, né? Então, todo grupo existem os extremistas. Dentro do feminismo não é diferente. Existem os grupos extremistas. Cada um... São várias vertentes dentro do feminismo. Mas eu vou falar, obviamente, do meu ponto de vista, do que eu acredito, do que eu vivo. Não, o homem não é o nosso inimigo. Muito pelo contrário, a gente quer que o homem seja o nosso parceiro, porque, no meu caso de ser heterossexual, eu sou casada com um homem, eu sou mãe de um menino, então esse ódio ao homem, eu acho que as pessoas aproveitam para distorcer um movimento, um movimento de proteção, para poder deslegitimar, como sempre. O que a gente tem tentado fazer, eu já ouvi isso, tipo, nossa, mas você é casada? Eu não sabia. Feminista casada? Como assim? Mas a gente entende que isso é muito passado para as pessoas, que isso é divulgado dessa forma para deslegitimar. A nossa luta não é para querer sair com os seios à mostra e ter direito a ter a perna peluda. É muito além disso. Se tem mulheres que estão lutando para isso, beleza, direito delas, mas acho que a gente só quer sobreviver, na verdade. Porque se a gente for pontuar cada questão aqui, no final das contas, a gente só quer não estar mais aqui falando sobre mais uma notícia de feminicídio. A gente quer igualdade de direitos. O meu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo foi sobre as mulheres jornalistas e os desafios delas na comunicação em campus. Uhum. E a grande questão ainda é isso, é nacional, né? Mas as mulheres exercendo o mesmo cargo e ganhando salários diferentes. Isso ainda acontece. Está mudando? Está mudando. A gente está brigando, a gente está sendo ouvida, as coisas estão se modificando? Sim. Mas isso ainda acontece. É para isso que a gente está lutando. É o direito de sobreviver, é o direito sobre o nosso corpo, é o direito de ser uma mãe solo e ela não... Como eu acho que vai passar, ou passou na televisão, ia passar um programa falando sobre a mulher que volta da licença maternidade e é despedida. Uhum. É para isso que a gente luta, para que essa mulher não seja dispensada depois de uma criança pequena, e muitas vezes sozinha, sem família, ela pode estar em outra cidade, o filho não foi fruto de um casamento, aquela coisa toda aconteceu, e ela não ser despedida e fica lá desesperada. É para isso, na realidade, que a gente luta, é ter o direito de viver em igualdade com os homens. Eu acho que se você é um editor-chefe e ela é uma repórter,
É óbvio que aí é óbvio, né? É hierarquia de qualquer empresa, de qualquer espaço de a trabalho. paridade na paridade salarial não é isso. Não é isso. Embora nesse meio é muito engraçado. Por exemplo, você tem um meio que eu trabalhei muito, o Arnaldo conhece bem isso também, meio de televisão, por exemplo. Você tem narradores de esportes. Sim. Eu fui narrador de esporte, só não atuo mais, né? Aposentei. Mas tem o fulano de tal que faz a mesma função do outro, mas ele ganha mais. Ou porque ele dá mais audiência, é uma coisa muito subjetiva. Sim, muito difícil de você analisar. Eles não falam nem de talento, eles não podem nem usar essa frase. Por isso que eles fazem contratos individuais, fora da lei da CLT. É um contrato. As pessoas criam pequenas empresas com aquela pessoa e tal. Mas certas funções é vergonhoso pagar diferente, né? É absurdo, porque a mulher menstrua, porque a mulher engravida. Não, pelo amor de Deus. Sabe? Se você vê nesse caso que você comentou, de pessoa, aí dá audiência, não sei o que, tal. Ninguém questiona quem deitou com o chefe. Entendeu? E se a gente tem um mínimo de sucesso, um mínimo de coisas, estão sempre questionando a famosa teste do sofá. Nossa sexualidade, ou questionando nossa capacidade, questionando nosso talento. Nós nunca temos nosso mérito. É sempre... Tem uma história famosa da TV Globo, Arnaldo, muito famosa, vou evitar o nome também, mas uma cantora começou a aparecer demais no programa Globo de Ouro, na época. E era no Fantástico, Globo de Ouro, no Video Show, toda hora aparecia. Aí teve uma reunião famosa na Vênus Platinada, ali na Lopes Quintas, que na época o grande diretor Boni chegou, reuniu todos os diretores, botou um papel na mesa e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu notei isso da cantora tal. A minha pergunta é o seguinte: quem é que está pegando? Qual de vocês? Foi a pergunta. Entendeu? Tinha um sim, que era que depois casou com ela. Mas pra você ver a mentalidade global, como era. Assim, não é? Ela é talentosa. De 10 mil, não. A gente está falando de, sei lá, 1.200, entendeu? Se a gente tiver um mínimo de foco, de coisa, questiona a nossa sexualidade o tempo todo. É impressionante. Agora, essa é a sua opinião sobre esse assunto que a Júlia falou bastante, sobre essa questão de ver, de alguns pontuarem um homem como inimigo, uma forma realmente de deslegitimar a luta das mulheres? Então, é o que eu falo sempre. Nós não queremos vingança, nós queremos equidade. Eu uso o termo equidade porque colocar como igualdade subentende-se que somos necessariamente iguais. É preciso entender toda uma história. Assim, um povo que nega a sua história tende a repeti-la. Então, a gente precisa... entender tudo que a gente passou até agora, e é óbvio que esse discurso nada mais é do que deslegitimar mesmo o próprio movimento feminista. E é importante assim, a participação dos caras, assim, é o nosso lugar de fala. O feminismo é nosso, não cabe a vocês dizerem o que é feminismo e o que não é. Mas essa mulher se diz feminista, mas não sei o quê. Não cabe a vocês. Mas, assim, quer somar, quer estar junto, a gente está aqui, de porta aberta, entendeu? Tipo, é para estar junto, sim, é para lutar junto, sim. Censure o seu amigo que você vê que é um abusador. Eu ia falar isso agora. Censure o seu amigo que mexe com mulher na rua. Censure o seu amigo que bate na namorada. Então, tipo assim, não tem nenhum inimigo aqui. Esses discursos... espero não ter nem amigo. Honestamente. Eu prefiro até não ter esse amigo. Mas eu não sei se é muito positivo da minha parte, assim, muito sonhador, mas eu acredito que essa crítica enorme que está vindo, essa onda de crítica enorme que está vindo em cima do movimento feminista, nada mais é do que um último suspiro, sabe, desse tipo de comportamento e discurso. Eu acho que a gente precisa, às vezes, eles precisam crescer muito em cima da gente, porque estão vendo que a gente está aí, está conseguindo, está comendo pelas beiradas, mas uma hora a gente chega. É por aí mesmo. Na última eleição, a Luísa que faz muito essa analogia aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês em cima de uma pergunta que é basicamente dele, que ele sempre faz em todas as entrevistas que a gente faz, sobretudo com grupos
mais de esquerda, grupos feministas, todos os grupos aí, ele faz essa pergunta. Como hoje ele não está aqui, eu vou aproveitar dela um pouquinho. Na eleição de 2018, o Bolsonaro não ganhava nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro não ganhava nas pesquisas dentro do público feminino, né? Era um nicho que ele não conseguia crescer. Quando o movimento ele não vai para a rua, isso se inverte. Tem muita mulher conservadora também, porque não aceita que, como você falou mais cedo, né, que as mulheres querem ter as pernas peludas, as mulheres muito da cobertura midiática com relação a isso mostra exatamente esse estereótipo. Exato. São essas mulheres que estão ali segurando cartaz com a hashtag ele não, né? Então, será que não foi exatamente isso? Porque você tem aí uma parcela das mulheres que são muito conservadoras também, que são machistas também, e por isso que teve essa inversão, inclusive com o presidente passando na pesquisa posterior ao movimento ele não, ele ganha 10 pontos no eleitorado feminino. É considerável em relação a um país de 200 mil eleitores. Assim, a gente, esclarecendo, a gente sabe que não foi a maioria dos brasileiros que votaram nele. Ele não ganhou por maioria. Mas isso nem o Lula, nem Dilma, nem ninguém. Sim, eu sei. Só estou querendo dizer que a grande porcentagem de isenção de voto nulo... Mas quem abre mão, infelizmente. Para mim está errado também. Mas, enfim, não vamos aprofundar nesse... Mas você tem que ter um critério eleitoral. Enfim. Tem que ter um critério eleitoral, senão você não consegue eleger ninguém nunca, né? São os votos válidos. Não, lógico, eu sei. Só quis fazer essa colocação só para... Não, eu concordo. Eu também acho que ele é maluco. Mas Mas é isso. O Brasil, por mais... A gente não tem nem tempo para fazer um contexto histórico gigantesco aqui, claro. Mas a gente sabe que o Brasil ele é muito, muito dividido. Quer dizer, eu acho que ele é muito hipócrita, na verdade, né? Porque ao passo que ele pula carnaval e os homens vestidos de mulheres, vou usar bem esse exemplo bem clichê, assim, né? Mas, na verdade, ele é extremamente conservador, né? A mulher também, por conta de assim como ele, por conta de toda essa construção, como a gente está repetindo aqui em todos os assuntos, né? Tudo vem disso, dessa construção histórica da sociedade toda, né? Do homem e da mulher. Então, o Brasil, acho que mostrou a verdadeira face e mostrou essa cara mais conservadora. Eu acho que você pode ser conservador em algumas questões, mas você ter pelo menos o mínimo de humanidade, de cidadania, de empatia com o próximo. O lugar do outro, né? Você pode não concordar com a mulher que usa short, mas você vai bater palma se ela apanhar e for estuprada na rua? Você vai justificar por causa de uma roupa, entendeu? Acho que esse é o grande ponto. A gente pode aqui falar várias coisas, mas acho que esse é o grande exemplo. Você pode não concordar com a mulher, sendo homem ou mulher, né? Não concordar com aquela mulher que anda de short na rua. Mas você vai incentivar para que ela seja violentada de alguma forma? Então, esse é o grande ponto, eu acho. Essa virada de eleitores tem muito a ver com repressão também. Essa mulher que decidiu votar, ou que etc, é exatamente isso. É uma hipocrisia. Eu não preciso eleger um governo que tem um discurso, muitas vezes, opressor, digamos assim, porque eu acredito em certas coisas. Eu não posso alimentar, entendeu? Eu não posso fomentar um certo discurso a partir daquilo que eu não vivo. Não é só porque eu não vivo que é errado ou incorreto. A ideia principal, quando a gente faz um movimento, talvez, contra esse tipo de governo, digamos assim, é que a gente não quer diminuir direitos, a gente quer somar. Então, exatamente. Então, mas isso tem muito a ver com essa coisa do oprimido também, eu acredito. Acho que muitas mulheres acabaram acatando esse discurso do contrário ao ele não, por um contexto mesmo de machismo e etc, que já estava enraizado. Mas aí a Júlia fala de algumas coisas que diminuem o valor do questionamento. Quando você vai questionar alguma coisa, você tem que estar embasado. Você não pode... Por exemplo, você levantar uma bandeira feminista
pelos fatos e assuntos que a gente está discutindo e que a gente sabe que são graves, ótimo. Mas você levantar, por exemplo, a mesma bandeira, tentar colocar dentro do mesmo escopo algo tão pequenininho que não tem importância, negócio ali, perto da grandeza da seriedade, você perde a credibilidade no que você faz, entendeu? Sim. Então, por exemplo, dizer que só que a derrota foi... Eu acho que no Brasil não foi uma vitória, foi uma derrota. Né? Foi uma grande derrota de um partido que passou 16 anos fazendo o mal feito. E as pessoas chegaram a um ponto, e aí você erra. Você escolhe a pessoa errada. Você, entendeu? Porque você tem um ângulo de 5, 6 candidatos que já são aqueles mesmos que a gente conhece, com aquele mesmo discurso, também com pessoal de direita, de esquerda, tudo sendo acusado aqui e ali e tal, acaba canalizando num novo, que não é o caso. Nesse caso, se a gente for entrar nessa esfera política, a gente amplia demais o debate, e ali eu acho que o Jair Bolsonaro ele personificou a melhor ideia de ser anti-PT, que era o que a maioria da população queria, e ponto. Pronto, acabou. Agora são 4 anos e vamos ver onde vai chegar. Infelizmente, a gente vê uma sucessão de fatos que não agrada muita gente, né? Mas, enfim, se a gente for entrando nisso aqui, a gente vai para uma outra esfera, e a gente já está com o tempo quase estourando, Marcos. Eu só queria puxar um assunto aqui para a gente fechar, que eu acho que é muito importante. Como eu falei, a gente tem um ouvinte que é muito assíduo nosso, que é o Maurício Furel Batista. Ele fez 2 comentários aqui. O primeiro foi lá no começo, quando ele fala que a violência sempre aconteceu, mas após essa política de autoridades machistas, cresceu assustadoramente o índice da violência. E um outro ponto que ele traz: a implementação da lei do feminicídio foi um pequeno passo dado na direção de colocar essa questão na esfera pública, combatendo a noção de que a violência contra a mulher seria um problema privado no qual não se deveria meter a colher. Concordo com os 2 comentários deles, acredito que vocês também, mas eu queria falar sobre a questão de políticas públicas. A gente tem alguns coletivos, vocês não fazem parte do único coletivo de apoio à mulher. A gente tem o Conselho Municipal de Defesa da Mulher, mas ainda falta políticas públicas voltadas a esse tema de uma forma mais complexa, de uma forma mais comprometida, que não apareça só quando acontece casos pontuais de violência que ganham repercussão? Eu acho que é isso. Aproveitar só o momento do holofote, querendo ou não, é muito cômodo para todo mundo, né? Seja para o responsável do governo, seja para os movimentos, enfim, não importa. Acho que é muito cômodo, não, agora eu vou falar, então agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer, aí passou, não resolveu, acabou, passou. Espera outro holofote, outra violência absurda, outra desgraça, para poder... Eu acho que a gente precisa, claro que no mundo ideal a gente precisa de uma lei federal mais forte, mais... que proteja muito mais a mulher do que o réu, com o mínimo de brechas possível e etc. Mas aí, falando de município, eu acho que a gente precisa, de repente, como a gente não tem autoridade de mexer na Lei Maria da Penha, a gente, de repente, pensar numa lei municipal para resolver esses casos e esses agressores serem presos e não poderem pagar fiança. A gente acompanhou um caso, eu estou acompanhando de perto o caso de uma vítima, e quando você falou da medida protetiva, que a Regiane também tinha e tudo mais, ela tem medida protetiva, ela tem já o mandado de prisão expedido para o agressor dela. O agressor está escondido, ele está... Olha o ciclo gigantesco de tudo que a gente falou aqui. Esse caso é um grande exemplo. Ele já está com uma outra mulher, a mulher está ajudando ele a fugir, o pai dessa vítima também está ajudando esse ex-genro. É um ciclo muito confuso, muito complicado. Os filhos dela ajudaram ela a encontrar esse agressor para a polícia ir atrás. Olha só que coisa surreal. Um adolescente que conseguiu achar o paradeiro desse agressor, não foi a polícia. Então, ela está desesperada, ela está mudando de endereço o tempo todo. Essa mulher que está junto com o agressor dele está entrando em contato com ela, está tentando humilhar, está tentando coagir, está mandando mensagens. Então, assim, e aí? Cadê o poder público? Cadê os responsáveis? Porque eu não posso pegar meu carro e ir lá resolver, sabe? Eu não posso fazer isso. Se eu pudesse, eu faria, mas eu não posso. Cadê a DEAN? Cadê a polícia? Cadê, de repente, a Patrulha Maria da Penha? Que eu acho que não sei se já entrou
vai começar ainda, né? Porque essa mulher, que eu estou acompanhando tão de perto, ela vai morrer. Inclusive o comandante ontem, como eu falei aqui, ele foi muito enfático nisso, que o Patrulha Maria da Penha vai ser, não exclusivamente, mas que vai ser muito incisiva nesse ponto do cumprimento de medida protetiva. Sim, sim. Que é um caso que, acho que no país inteiro, isso não funciona muito bem. Teve uma fala dessa vítima, ela até... acho que foi ontem que ela apareceu não, foi na segunda-feira, foi no dia da Cíntia e tudo mais. Ela fez uma fala disso, da medida protetiva. Ela, para quê medida protetiva? A medida protetiva é um papel que vai servir para enxugar as lágrimas dos meus filhos quando morrer. Essa frase é... Gente, isso resume tudo. Uma medida, é claro que é importante, eu não estou desmerecendo a medida protetiva. Ela tem que acontecer e tudo mais. Mas, e depois da medida protetiva? Esse é o problema, não tem como efetivar. Você tem leis hoje no Brasil que você não tem como aplicar, como controlar. Sobre as brechas mesmo. Sobre essas brechas. Não, tudo bem, é proibido, a medida protetiva, você não pode chegar a 1 quilômetro da outra pessoa. Mas é um papel, mas quem é que... Aqui é o meu papel, aqui, sai daqui, mas quem é que vai te proteger? Quem é que vai estar ali? Existe efetivo para isso? Pessoal? A medida protetiva deveria ser o primeiro passo, assim, é o primeiro ponto ali, beleza, vamos lá estabelecer a medida protetiva. Tá, e agora? Agora correr atrás, é achar o cara, é o mandado de prisão, Isso, acelerar, pelo menos acelerar os processos. Exato. Porque quanto mais tempo você dá para isso acontecer, mais a gente corre risco de morrer. Então, é isso. Bom, são 8h40, o papo foi ótimo, mas infelizmente a gente não consegue resolver tudo e nem consegue abordar tudo, né? Tem muito mais para se falar, tem muito mais para se alertar e pedir que a população ouça, pelo menos ouça. E né? tem canal de denúncias, né? Existem canais de denúncias. Vocês têm os números de canais de denúncias aí? O 180 é o maior número, né? O número já está conhecido, divulgado de violência contra a mulher. O 190, a polícia. E a gente também se inclui nesse canal de pedido de socorro. Claro que a gente não tem um telefone, como a gente falou mais cedo, a gente não tem uma sede e tudo mais, mas essas mulheres que estiverem se sentindo abandonadas, coagidas e sem companhia, porque muitas vezes a mulher fica sozinha, a amiga não acompanha, a família não acompanha, pode entrar em contato com a gente e a gente tenta ajudar com os braços que a gente tem, as psicólogas, para tentar ajudar na parte psicológica, né, obviamente, as advogadas e a gente indo junto, correndo atrás, divulgando. Espero que toda a mídia da cidade, agradeço muito a vocês esse espaço aqui, a todo mundo, acho que todo mundo deveria estar junto com a gente, porque, como eu falei no início lá, acho que é uma situação que não tem partido, não tem lado, não tem nada, todo mundo está do mesmo lado. Porque todo mundo é vítima, o homem é vítima de alguma forma. Basta ser mulher para que seja vulnerável. Então é preciso que a gente esteja junto. Valeu a presença da Júlia Oliveira, jornalista, da Alice Tinoco Werneck Simões, da Rede de Apoio Coletivo Nós por Nós. As portas da Folha FM estão sempre abertas. Isso é um assunto importantíssimo e nós temos o dever e o direito, primeiro o direito e depois o dever de denunciar. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Muito obrigada a todos. Eu peço a Arnaldo que fique um pouquinho para a gente... se bem, Arnaldo, que nós estamos com um problema tão sério, tão sério de internet, que nós não conseguimos receber nenhum boletim. A gente tem alguns comentários que a gente pode fazer. A gente vai no intervalo comercial e voltamos para a gente comentar alguns assuntos importantes da Folha da Manhã de hoje. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar